sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Mais Um Vídeo. É isso, rapaziada. A gente vai ver os personagens que são muito parecidos. Ué, mano, vocês não já fizeram um vídeo desse? Sim. Sim. O card tá aqui em cima aqui, rapaziada. É do Vício Nerd, tá? Quer comentar alguma coisa, meu nobre? Ó, a parte 1, gente, foi lá em 2022 que a gente fez 3 anos atrás. 3 anos, velho. Então estamos de volta aqui com a parte 2. Valeu, Felipe, tamo junto. Criar um personagem com design único é um trampo pra poucos. Tanto que de vez ou outra aparecem personagens de diferentes séries que são assustadoramente parecidos. What the fuck? E às vezes tanto na aparência quanto na personalidade. E aí a gente fica em dúvida se são pessoas interpretadas pelo mesmo ator, se são seres de multiversos diferentes, ou se são gêmeos separados da maternidade que saíram da mesma vagina. Olha ali. Que isso? Mano, essa música não lembrou Yu-Gi-Oh! Diferentes, ou se são gêmeos separados da maternidade que saíram da mesma vagina. Olha a língua. E ao contrário desse meu primeiro vídeo onde eu falo sobre personagens de desenhos, hoje vou abranger personagens de filmes, séries, games e animes que são muito iguais. Esse daí todo mundo falava, já que eu vou citar o Seiya neste aposentou. vídeo, espera aí, esse é mesmo Seiya? Lápis? Lazuli. Não esse tipo de lápis, mas Lápis Lazuli, uma das integrantes da Crystal Gems em Steven Universe, aparentemente viveu tempo suficiente para antagonizar Penny, uma vilã de um anime super obscuro dos anos 60 chamado Golden Bad. Pois é, cá estamos um anime super obscuro dos anos 60 chamado Golden Bad. É verdade. Pois é, cá estamos nós conhecendo o passado dos personagens antes da sua fama. Sério, praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V, tanto na cor da pele quanto no corte de cabelo. Só não faz muito igual, né? Pois é, Rebecca Sugar. Achou que ninguém ia descobrir, né? Ladrão! Kevin Levin, um esmosiano que no começo era um vândalo e inimigo. É o Kevin, cara. Precisamos falar sobre o Kevin. Não tem filme com esse nome? Acho que tem. Acho que tem. Toda hora no telecine, pô. E aqui precisamos falar sobre o Kevin. Amigo de Benio, depois virou seu melhor amigo, tomou bomba e comeu a prima dele. E mais tarde virou um gótico emo feio que só a porra. Que nojo. Entretanto, todavia, em outra realidade paralela, Kevin na verdade é Van Cleis, líder do Abismos e que quer dominar o mundo iniciando uma nova era para os Evos É que assim, qualquer emo parece que é igual. em Mutant Não, mas desenho, né? Rocks. Tipo, se você for parar pra olhar, ele é quase uma versão mais velha do Kevin. Principalmente se você for comparar com o Kevin 11.000. Ambos são cabeludos, passam uma vibe meio emo, possuem um belo shape e têm um tom de pele meio pálido. Além de possuírem habilidade de absorção. E, por ironia do destino, são dublados pelo mesmo cara aqui no Brasil. No caso, Duda Espinosa. Eu disse nada de pânico. Enquanto estivermos dentro da Cara, nave, é o estaremos dublador do Steve Rogers, cara. seguros. Ai, Agora podemos entrar. ele chama! Eu admito que você é bem determinado. Se é assim que quer, eu mesmo vou acabar com você. É claro que temos que levar em consideração que ambas as séries foram produzidas pelos mesmos caras, no caso, a Man of Action. Entretanto, porém não obstante, quando um dos criadores foi questionado no Twitter se o design de Van Cleis era inspirado no do Kevin, Duncan apenas disse que nah. É. E depois respondeu que ele foi baseado no Drácula. Então, aparentemente as semelhanças foram apenas uma mera coincidência. Ao que tudo indica. Se você já viu Moana, deve conhecer Maui, semideus metido que adora exibir sua montanha de músculos, e também uma metralhadora humana que deixa seus inimigos com mais furos que o Lázaro Barbosa em Overwatch. Pera. Sim. Maui é um personagem jogável em Overwatch 2. Só que aqui ele tem o nome de Mauga. Até o nome é quase igual. Ambos são cabeludos, imponentes, têm um porte físico de um tanque de guerra, tatuagens tribais iradas e compartilham da mesma cultura. Ou talvez seja porque eu enxergo os samoanos da mesma forma que eu enxergo os japoneses e coreanos. Tudo igual. Vai dizer que eu sou único. Ele até mesmo tem alguns trejeitos e uso intencional de algumas referências do filme. Como por exemplo, uma das falas de Mauga no jogo é "You're welcome", que em português é "de nada".
Mano, tá igualzinho! Que é claramente uma referência à famosa música de Maui. A maioria aqui de vocês devem conhecer Dr. Doofenshmirtz, cientista Phineas maluco Ferb. e azarado de Phineas e Ferb, que teve a infância tão triste quanto a do Ninja Gari, a ponto de seus pais nem aparecerem no seu nascimento Caraca! e de ter sido criado por jaguatiricas. Provavelmente se cansou de tentar conquistar a área dos 3 estados e fracassar miseravelmente, e se tornou Rikiwa, mais conhecido pelo seu nome de vilão Tá Redestro. bem diferente. CEO da Denera Company e também líder do exército de meta-libertação em My Hero Academia. Agora falando sério, ele é praticamente uma versão maromba do Doofy, principalmente porque ambos têm narizes extremamente pontudos e tortos, e até mesmo seus penteados são meio parecidos. Eu acho quase impossível isso não ter sido uma inspiração, sei lá. Pra vocês terem noção, o próprio criador de Phineas e Ferb, que também deu a voz ao Doofy, fez um vídeo falando sobre o personagem e reagindo a esse vídeo maravilhoso. Uma empresa do malvado Doofenshmirtz. Ah, Perry, o ornitorrinco. Que surpresa inesperada. Qual é, mané? E quando eu digo inesperado é porque é completamente inesperado. Olha, se a gente for entrar na área só dos animes, dá pra fazer trilhões, zilhões de São muito continuações parecidos. desse tema, porque meu irmão... Tem horas que os japas ficam sem criatividade na hora de criar personagens. E um dos casos mais emblemáticos, até porque se trata de 2 animes colossais, é o do Shanks de One Piece e o de Gildart de Fairy Tail. Agora eu sei porque o Shanks aparece pouco. É porque ele tá gravando em outro anime, né? Sério, o nível de semelhança aqui Caraca, é mano, não, absurdo, tanto na aparência quanto personalidade e história. Os dois têm cabelos ruivos com quase o mesmo penteado e a mesma barba, se vestem da mesma Só falta os dois não ter braço, aí é sacanagem. forma, são durões, fortes pra cacete, goltes. Perderam seus braços, cuidaram do protagonista quando ele era pequeno, quase como se fosse uma figura paterna, só aparecem de vez em nunca, e a cereja do bolo é... abandonaram a filha. Meu Deus. Aí é inevitável as Aí é- acusações, aí é né? mesmo Dizendo personagem. que uma é uma cópia descarada da outra e etc. E aí os fãs de Fairy Tail rebatem dizendo que ele é uma cópia do Shanks, só que melhorada, né? Wraith é uma guerreira feroz capaz de realizar ataques rápidos e mortais em Apex Legends. Mas... Cara, esse jogo ainda existe? Mano, eu acho bizarro que esses jogos ainda existam, tá ligado? Só jogam. Caraca. sabe qual personagem também é bastante rápido? O Sonic. Não este Sonic, e sim o Sonic da velocidade do som de One Punch Man. Veja, os dois usam trajes escuros que remetem velocidade e furtividade, usam cachecóis e têm um penteado parecido com um coque e franjas que caem sobre seus rostos. Existe até uma teoria entre os fãs de que ambos são a mesma pessoa. Acontece que Sonic costumava ser um cara, até que um belo dia o Saitama acidentalmente atingiu os bagos dele com um soco. Desde então que ele foi castrado, Ah, qual é, cara? Esse vídeo é muito bom. Na verdade, o áudio, né? O vídeo é bom, mas o áudio é melhor ainda. Minha bola, cara! Minha bola! mudar de gênero e começar uma vida nova em Apex. E como ele já tinha um rosto de mulher, tudo ficou ainda mais fácil. E essa teoria se fortalece ainda mais pelo fato da personagem ser capaz de manipular portais e dimensões, multiversos. Então, quem sabe, né? Curiosidade aleatória. Ela corre que nem o Naruto. Eu achei muito engraçado porque eu tava indo na escola da Ellen, aí as crianças entrando. Sério? Aí eu falei, ah, que fofinho. Aí eu fui na outra escola, porque tava ali próximo, a escola do ensino médio, né? Já é o pessoal mais grandinho, 14, 15 anos. Aí veio moleque. Aí não. Aí não. Pô, 8 anos tudo bem. Agora 15, 16? Que isso? Estola. Cringe. Um demônio coruja, príncipe do inferno e também um viado muito safado que gosta de transar com seu amante Blitzo das maneiras mais profanas possíveis em Reluva Boys. Porém, existe outra criatura infernal poderosa com a mesma pegada refinada e sofisticada do Stolas. Green.
mestre enigmático da trupe Green, rei do pesadelo em Hollow Knight, líder que exala uma voz mais rouca que a de uma idosa fumante com câncer na garganta. E repare só, os dois são quase irmãos gêmeos separados da maternidade. Ambos são altos e magrelos, usam capas estilosas, têm olhos vermelhos, rostos brancos em forma de coração e usam o mesmo esquema de cores, vermelho, preto e branco. Além de ambos serem da realeza e... Mas nada, nenhum personagem ficou mais parecido do que o Soteldo e o Barney lá do... Barney do... muito poderosos. Talvez a única grande diferença é que uma é uma coruja e o outro um inseto. E como Hollow Knight nasceu primeiro, creio que é bem provável que a criadora tenha jogado o game, viu o personagem e usou o design dele como inspiração para criar o Stolas. Nesse vídeo eu brinco a todo momento que os personagens são atores que trabalham em uma obra ou outra. Porém, existem alguns casos que isso de fato é real. Tipo, esse daqui eu sei em um anime de boxe. Ou esse onde ele tá montado em cima de um robô Pegasus. Ou esse onde ele é um ninja. Você não é o único anime de ninja, Charutos, o craque. E bom, isso tem um nome, e é chamado de Star System, ou Sistema Solar. Técnica usada por alguns autores para criar uma espécie de universo compartilhado entre... é tipo, sei lá, os episódios de Chapolin, são sempre os mesmos atores interpretando outros personagens. As suas obras. Acontece que por volta de 1947, Osamu Tezuka, o pai dos animes, teve uma ideia genial. Em vez de eu criar personagens novos... É estranho ver ele de cabelo. Oi? É muito estranho ver ele com cabelo. O The Rock. Do zero... Taylor Johnson! Para cada história, eu reutilizar personagens que eu já criei em outros mangás de minha autoria. Gênio! E essa técnica ficou tão famosa que passou a ser utilizada por vários mangakais, como Masami Kurumada, onde em todas as suas obras tem um Seiya diferente, o Seiya Verso, ou Hiro Mashima, onde em quase todas as suas histórias tem os mesmos personagens com as mesmas características, com exemplos mais gritantes sendo Zighard Rave Master e Gilau de Fairy Tail. Até o Kubo utilizou dessa técnica safada. Mano, nem ferrando que esse figurante não é o Ichigo de cabelo preto. Eu acho que eu vou usar essa desculpa quando eu virar mangaka e não tiver mais ideia pra criar personagem. Que isso, não tô reciclando personagem não. Eles são atores, confia. Desde o lançamento de O Incrível Circo Digital, a animação essa que explodiu na internet, muitos fãs enxergam semelhanças bem semelhantes entre a Pomni, protagonista da animação, e a personagem Kobeni, caçadora de demônios na série Chainsaw Man, a ponto de uma enxurrada de fãs das duas personagens juntas inundarem a internet. E de fato, se você ignorar as diferenças no estilo de animação que uma série tem da outra, você vai notar que as duas carregam características físicas e mentais muito parecidas. Ambas têm cabelo curto e marrom bem similar, com mechas ao lado do rosto, com a diferença que a Pomni tem duas mechas e a Kobeni só uma. As mesmas possuem personalidades parecidas e frequentemente fazem expressões faciais que demonstram confusão, desconforto e um pouco de desespero, como se a qualquer momento fosse ter um colapso mental. E as mesmas exalam uma energia fofa com uma pitada de estranheza, tirando a parte que uma se veste igual Mib Homens de preto e a outra uma cosplay mistureba de palhaço com um bobo da corte. Inclusive alguns fãs teorizam que é por isso que a Kobeni sumiu da obra. Tomou um chá de sumiço e desapareceu na parte 2 de Chainsaw Man, porque ela ficou presa no circo, e é muita ironia do destino, né? Mas enfim, me diga o que você acha dessas semelhanças. Galera, valeu, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Maravilhoso, tá? Cara, o Vício Nerd, cara, tipo assim, ele é nerd mesmo, cara. Ele vai atrás, pesquisa, ele tem muita referência. É maravilhoso, mano. Ele e o Gabriel do Viajante Galáctico são assim. São os dois canais que tratam desses assuntos, né, de uma maneira muito, muito legal. Eu gosto muito e... Sempre que eles postam, a gente... Sempre divertido de assistir. Porque... Convenhamos que, tipo assim, a gente não vai atrás dessas informações. Entendeu? E... Melhor do que ir atrás é quando um cara ele faz isso e traz de maneira divertida e animada, tá ligado? Sim, dinâmica. E bem explicado. Exatamente. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Mais vídeos virão, fiquem ligados aqui no canal. Até a próxima e tchau! Popcorn! Ice cream! Yeah.